Você já percebeu que quanto mais você corre atrás das pessoas, mais elas se afastam de você? Quanto mais você se doa, mais parece que elas se acostumam com a sua presença e te tratam como se fosse algo garantido. Talvez você tenha passado por isso. Você mandou mensagem primeiro, esperou horas por uma resposta, se preocupou, criou expectativas e no final sentiu que estava se esforçando sozinho, tentando manter vivo algo que do outro lado mal se mexia. A sensação de ser invisível, mesmo estando presente todos os dias, pode ser uma das experiências mais duras da vida. Você começa a se perguntar: o que mais eu posso fazer para ser notado, para ser valorizado, para ser priorizado? Mas e se o problema não for o quanto você está se doando, e sim o quanto você se está se esquecendo de si mesmo no processo? O respeito começa quando você para de implorar por atenção. Os antigos filósofos estoicos já sabiam disso há séculos. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores pensadores estoicos, escreveu: a dignidade é invencível quando você se basta. E é por isso que hoje você está aqui. Neste vídeo, você vai descobrir 10 regras estoicas que não só vão transformar sua postura diante das pessoas, como vão provocar um impacto silencioso e poderoso em quem te subestimou. Você vai parar de se perder nos outros e começar a fazer com que eles tenham medo de te perder. Sim, existe um caminho. Um conjunto de decisões diárias que mudam sua vibração, sua linguagem silenciosa, sua energia, e fazem qualquer pessoa te enxergar com outros olhos. E o melhor, você não precisa gritar, se humilhar, implorar ou se vingar. Você vai fazer isso do jeito estoico, com silêncio, firmeza e alto valor. Imagine por um momento como seria sua vida se as pessoas começassem a te respeitar sem que você precisasse correr atrás. Se elas começassem a te procurar, a se perguntar o que você está pensando, a sentir sua falta e até a mudar o comportamento delas só para não te perder. Você não precisa se transformar em outra pessoa. Você precisa apenas lembrar quem você é e assumir de uma vez por todas que você é o prêmio, não o caçador. Se você aplicar essas 10 regras, você não vai apenas mudar como os outros te tratam. Você vai mudar como você se trata. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai seguir o seu novo padrão. Agora, prepare-se. Porque a partir de agora, cada regra será uma missão estoica. E ao final, você não será mais o mesmo. Pronto para a primeira missão? Vamos lá. 1. Pare de começar a conversa o tempo todo. Você já reparou como, com o tempo, iniciar todas as conversas se torna um peso que você carrega sozinho? A sensação é sutil, mas dolorosa. Você envia a mensagem, espera, se pergunta se incomodou e começa a se sentir pequeno. Enquanto isso, do outro lado, a pessoa se acostuma. Ela já espera que seja você a dar o primeiro passo. Sempre. Mas pare por um instante. Por que você está sempre correndo atrás? A resposta, no fundo, é simples. Medo de ser esquecido. Medo de perder o contato, de parecer indiferente, de perder o lugar que você acredita ter na vida de alguém. Só que há um problema grave nisso. Quanto mais você se esforça para manter uma conexão unilateral, mais você reforça a ideia de que o outro está em posição de superioridade. E quanto mais você aparece, mais o outro se sente no direito de desaparecer. No estoicismo, aprendemos com Epicteto uma lição poderosa. Não se apegue ao que não depende de você. Iniciar a conversa o tempo todo é uma tentativa de controlar algo que não está sob seu domínio, o interesse alheio. Quando você deixa o silêncio acontecer, algo mágico ocorre. Você cria espaço para a dúvida, para o desejo, para o movimento do outro. Você sai da posição de carência e assume a postura de valor. Imagine um jogo de xadrez. Se você faz todos os movimentos, o outro só assiste. Mas quando você pausa e observa, você força o outro a pensar, a agir, a demonstrar interesse. Agora, visualize essa cena. Você está acostumado a iniciar o bom dia, mas dessa vez não faz nada. O dia passa e você sente o incômodo, aquele vazio que parece dizer: você vai perder essa pessoa, mas você aguenta. E no fim do dia, a notificação aparece. Oi, sumido A. Essa notificação é pequena, mas carrega uma vitória interna imensa. Você acaba de vencer uma batalha estoica. A batalha contra o impulso de correr atrás de quem não está vindo até você. Quem sempre começa, nunca é esperado.
Quem sempre procura se torna invisível. Pense agora nos livros raros. Eles não são entregues de mão beijada. Eles não ficam na prateleira da frente. É preciso procurá-los, investir neles, dedicar tempo. E por isso, eles são valorizados. Você precisa deixar que sintam sua falta. Dar espaço para que percebam a diferença entre sua presença e sua ausência. Isso não é jogo emocional. Isso é sabedoria emocional. Você não está punindo ninguém. Você está saindo do papel de quem carrega uma relação sozinho. E mais importante, você está dizendo ao mundo, e a si mesmo, que merece reciprocidade. Que conversas precisam ser ponte de dois lados. Que quem te quer também se move. Essa é a primeira missão estoica. Domine o impulso de iniciar. Aguente o silêncio. Observe a resposta. Você não precisa cortar o contato. Você só precisa devolver a responsabilidade que era toda sua. E se ela não vier? Se ele não procurar? Então você se livrou de um laço falso. E isso também é vitória. Lembre-se da frase de Epicteto. O que está fora do seu controle não deve controlar você. Agora sua missão está lançada. Espere, observe e deixe que o mundo te busque. 2. Não esteja sempre disponível. Você já reparou como a disponibilidade excessiva pode acabar com o valor que você tem na vida das pessoas? Quando você está sempre ali, a qualquer momento, para qualquer um, o que isso realmente transmite? A verdade é que, ao estar constantemente disponível, você acaba se tornando previsível, comum, quase invisível. Isso acontece com amigos, familiares e até com parceiros. A gente fica tão ansioso para agradar, para estar presente, para não perder uma oportunidade, que acabamos esquecendo de algo fundamental. A verdadeira importância está na escassez. Imagina que você tem um recurso valioso, uma joia rara. O que você faz com ela? Você coloca em um lugar seguro, onde outros não podem ter acesso fácil. Você não a exibe o tempo todo. Você valoriza sua raridade. Mas e se você deixasse essa joia ao alcance de todos? O que aconteceria? Ela perderia seu brilho, sua atração, seu valor. O estoicismo nos ensina que o valor verdadeiro não vem da presença constante. O valor de algo está em sua raridade e no modo como é tratado. Sêneca. Em vez de estar disponível para todos o tempo todo, você precisa se tornar intocável de vez em quando. Seja para se concentrar em sua própria jornada, seja para se fortalecer emocionalmente, ou simplesmente para dar a si mesmo o tempo necessário para respirar e se renovar. Imagine essa cena. Você tem um amigo que sempre te procura, sempre te chama. Você atende todas as suas ligações, responde a todas as suas mensagens. E de repente, ele começa a te procurar com menos frequência. Ele se acostumou à sua presença constante. Você não é mais algo desejado, algo que precisa ser conquistado. Agora, inverta o jogo. E se você, ao invés de sempre estar disponível, começasse a criar espaço? Se você fosse aquela pessoa que, de vez em quando, não responde na hora, ou até diz que está ocupado, sem querer agradar o outro com sua presença o tempo todo, o que aconteceria? Esse amigo começaria a perceber a falta que você faz. Ele começaria a sentir sua ausência e, com isso, a te valorizar ainda mais. Você se tornaria, de repente, um ser desejável. Isso não é manipulação, isso é sabedoria. Ao estar sempre disponível, você tira o controle das suas mãos e entrega tudo ao outro. Você deixa de ser alguém com valor próprio para se tornar alguém que está ali, sempre, esperando ser aceito. Mas ao se tornar não disponível, você retoma o controle da situação. Você recupera o poder de ser valorizado, não pela quantidade de tempo que você dá, mas pela qualidade da sua presença. Aqueles que se entregam demais perdem a alma. Quem se preserva, ganha respeito. Marco Aurélio. Imagine agora que você é aquele que está sempre ocupado, sempre com algo a fazer, sempre com um tempo limitado para os outros. Não se trata de rejeitar as pessoas, mas de gerenciar seu tempo com sabedoria. Você cria uma aura de respeito ao mostrar que tem uma vida própria, ao demonstrar que você não vive para servir os outros, mas sim para cumprir seu próprio propósito. Pense nas pessoas que mais te respeitam. Elas não são as que estão sempre à disposição, são as que possuem algo a mais. Elas são aquelas que têm valores, projetos, objetivos. Por isso, a segunda missão estoica é aprender a não estar sempre disponível. Não se trata de afastamento total,
mas de uma postura estratégica, de não ser um plano B para ninguém. Lembre-se de Sêneca. Não desperdice seu tempo com o que não vale a pena. O tempo é o bem mais precioso que você tem. Agora é hora de dar um passo atrás. Seja escasso, seja raro, seja desejado. Se você quiser que as pessoas realmente te respeitem e te valorizem, pare de se oferecer a elas, sem que elas sequer precisem te pedir. Deixe-as se perguntar: onde está aquela pessoa? E lembre-se, ao fazer isso, você não está perdendo. Você está ganhando respeito por você mesmo. 3. Criar um medo de perder. Você já parou para pensar sobre o poder que o medo de perder exerce sobre as pessoas? Quando você é algo que pode ser facilmente substituído, não há valor real em sua presença. Mas quando você começa a se tornar escasso, único e difícil de perder, algo muda. Na vida, muitos dos nossos relacionamentos e interações são baseados no que a outra pessoa pensa que pode perder. Não é o que você faz, mas o quanto você representa na vida delas. Isso é algo que os estoicos compreendiam profundamente. Porque as pessoas começam a te valorizar quando você se afasta. Porque elas sentem o risco de perder alguém valioso. Elas começam a perceber que sua presença não é garantida. E isso cria o tipo de desejo e respeito que é difícil de ser ignorado. Vamos falar de um exemplo simples. Imagine que você tem um amigo que está sempre ao seu lado, disponível para tudo, sempre disposto a te ajudar. Com o tempo, ele se torna quase como parte do cenário da sua vida. Ele está ali, sempre pronto para te apoiar, mas você não sente a necessidade de valorizar isso, pois ele nunca vai embora. Você sabe que ele vai estar ali quando precisar. E o que acontece? Você se acostuma. Ele se torna comum. Ele perde o valor. Agora, imagine que esse mesmo amigo começasse a se afastar de vez em quando. Ele não atende suas mensagens imediatamente. Ele tem outros compromissos. Ele se dedica ao próprio tempo e espaço. De repente, você começa a sentir o peso da ausência dele. A saudade cresce. O desejo de tê-lo de volta aumenta. E a próxima vez que ele aparecer, você vai valorizar mais. Isso é o medo de perder. É a percepção de que você não tem algo garantido. E por isso, passa a se dedicar mais para manter o que é valioso. O estoicismo nos ensina a viver com a ideia de que a impermanência é a única certeza que temos. Marco Aurélio já dizia que tudo o que temos é temporário, e por isso devemos agir com a consciência de que perderemos coisas e pessoas, mais cedo ou mais tarde. A dor de perder é o lembrete de que o valor de algo está na sua raridade. Marco Aurélio. O segredo aqui não é manipular as pessoas para que tenham medo de perder você. Isso não é o ponto. O que você precisa fazer é criar valor próprio. Você precisa viver de tal maneira que as pessoas percebam o que perderiam se deixassem de investir em você, se deixassem de priorizar sua presença. Veja, o medo de perder não vem de ser rude ou distante o tempo todo. Ele vem de ser imprevisível, de não ser a mesma pessoa que está sempre lá, esperando por algo. Ele nasce quando você se torna alguém que tem vida própria, e não depende das ações dos outros para se sentir completo. Imagine que você tem uma oportunidade de fazer algo que te faz crescer. Não se trata de se afastar das pessoas sem motivo, mas de mostrar que sua vida não é mais definida pelo quanto alguém está disponível para você. Você tem um propósito, você tem seus próprios objetivos, e você está disposto a deixar as pessoas verem o que você tem a oferecer. Agora, pense em como as coisas mudariam se você começasse a aplicar isso. Em vez de sempre correr atrás, você começaria a deixar espaço para que as pessoas sentissem sua ausência. Elas começariam a perceber que você não está mais disponível, e por isso, elas começariam a se perguntar: será que eu vou perder essa pessoa? Esse é o ponto da missão 3. Criar um medo de perder. Você não cria um medo falso, manipulativo. Você cria um medo genuíno, baseado no valor que você representa. E ao fazer isso, você passa a ser alguém que as pessoas pensam 2 vezes antes de ignorar. Lembre-se de que respeito nunca vem de quem está sempre disponível. Respeito vem de quem tem autossuficiência e dignidade suficientes para não esperar aprovação o tempo todo. Quando você se torna seu próprio centro, o mundo ao seu redor começa a girar para te acompanhar. Sêneca. Agora você não é mais apenas uma opção. Você se torna a prioridade. 4. Não revele tudo. Tornar-se misterioso. Já reparou como algumas pessoas parecem ter um magnetismo irresistível?
Elas não são as mais falantes, nem as mais abertas, mas, de alguma forma, elas atraem mais atenção e respeito do que outras que estão sempre se expondo. Isso é o poder do mistério. No mundo moderno, estamos constantemente compartilhando nossas vidas. Redes sociais, mensagens de texto, vídeos, fotos. Parece que a cada minuto estamos revelando algo novo sobre quem somos. E isso é natural, afinal, é bom se conectar com os outros. Mas será que, ao compartilhar tudo, estamos realmente nos tornando mais atraentes ou valiosos para quem está ao nosso redor? A verdade é que quando você revela tudo, você perde o espaço da descoberta. Você perde o poder da intriga e, com isso, a curiosidade das pessoas. E, no fundo, a curiosidade é um dos maiores geradores de respeito e desejo. Imagine uma história que você começa a ouvir, mas não a termina imediatamente. Quanto mais a história é mantida sem revelações totais, mais você fica interessado. Quer saber mais. Quer entender o que vai acontecer. E esse mesmo princípio pode ser aplicado a você. O estoicismo, com toda a sua sabedoria, nos ensina a ser reservados. Epicteto dizia que a moderação nas palavras e nas ações é fundamental. Não é sobre ocultar tudo, mas sobre escolher o que deve ser revelado e quando. Não exponha o que você é, nem tudo o que sabe. Deixe que os outros venham até você. Sêneca. A ideia aqui não é manipular os outros ou criar um jogo emocional, mas simplesmente valorizar o que você tem. A escassez cria o desejo. Se você se torna uma abertura completa, onde tudo está exposto, você se torna previsível. E a curiosidade que as pessoas têm por você começa a desaparecer. Pense em uma obra de arte. Um quadro, por exemplo. Se você revelasse todo o processo por trás dele, de forma totalmente explícita, a obra perderia a magia. Mas se você deixasse pistas, se você permitisse que as pessoas fossem desvendando aos poucos, o valor da arte só cresce. A ideia é deixar algo por trás. Não ser uma página aberta, mas sim um livro que convida a ser lido. E é isso que torna as pessoas mais atraídas por você. Imagine que, em uma conversa, você não se entrega a cada palavra, a cada pensamento. Ao invés disso, você mantém uma parte do mistério. Você responde, mas de forma medida. Você não se expõe completamente. Você deixa o outro querer saber mais. E isso cria uma tensão de respeito. No fundo, isso é autoconfiança. Você não sente necessidade de se justificar o tempo todo, porque você sabe que tem valor. Você tem autossuficiência suficiente para não precisar mostrar tudo sobre sua vida, suas emoções, ou até suas fraquezas. O que você revela é escolhido com sabedoria, não impulsivamente. Agora, pense naqueles momentos em que alguém te revelou algo muito íntimo, logo no início do relacionamento. Muitas vezes, isso pode te dar a sensação de que você tem tudo sobre aquela pessoa. E, embora seja bom estabelecer confiança, você perde a chance de descobrir o outro aos poucos, de apreciar as camadas de quem ele é. E é exatamente isso que você deve fazer. Permitir que as pessoas descubram quem você é aos poucos, que te respeitem pela complexidade e pela profundidade. Ser completo não significa ser transparente. Ser inteiro é também manter parte de você escondida. Marco Aurélio. Não revele tudo. Deixe algo para a imaginação, para a curiosidade, para os pequenos mistérios que fazem com que as pessoas queiram se aproximar, estudar e entender mais. Isso cria um magnetismo natural. E quando você faz isso, começa a ser tratado como algo valioso. Ao contrário do que muitos pensam, o segredo não está em esconder quem você é, mas em escolher o que você compartilha. Não se trata de enganar, mas de ser reservado o suficiente para manter sua presença sempre desejada e nunca tomada como garantida. No fundo, a missão 4 é sobre o equilíbrio perfeito entre autenticidade e mistério. E quando você consegue esse equilíbrio, as pessoas vão começar a respeitar mais o seu tempo, a sua presença e, o mais importante, a sua individualidade. 5. Priorize suas próprias necessidades. Você já se pegou colocando as necessidades dos outros à frente das suas, dia após dia, até sentir que se perdeu no processo? É como se você estivesse sempre tentando preencher o vazio de todos ao seu redor, mas nunca preenchendo o seu próprio. Você se torna uma presença constante na vida de outras pessoas, mas acaba esquecendo de ser presente na sua própria. O que acontece quando você se coloca em segundo plano? Você começa a viver em função dos outros,
em um ciclo sem fim de sacrifícios e esquecimento próprio. Você sente que todos ao seu redor têm o que precisam de você, mas você fica vazio, sem saber quem é ou o que realmente quer. O estoicismo nos ensina algo crucial aqui. A verdadeira força vem de dentro. De Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar suas próprias reações. E o que isso significa em relação à priorização das suas próprias necessidades? Significa que, antes de se doar completamente para os outros, você precisa cuidar de si mesmo, precisa ser inteiro. Não podemos esperar que os outros preencham o vazio que está dentro de nós. Isso é algo que somente nós mesmos podemos fazer. Você já se perguntou o que acontece quando você coloca suas necessidades no topo da lista? Você começa a se respeitar. Você começa a ver que tem valor próprio. Você percebe que, sem a sua saúde mental, emocional e física, nada ao seu redor funcionará da maneira que deveria. Pense em uma planta. Ela precisa de luz, água e nutrientes para crescer. Se você não der a ela o que ela precisa, ela murcha. E se você não cuidar de si mesmo, você também vai começar a murchar, a se sentir esgotado, a perder sua energia. O que muitas vezes esquecemos é que, para poder ajudar os outros, precisamos estar bem conosco mesmos. O exemplo clássico é o de um voo. Durante o embarque, as instruções de segurança nos dizem: coloque sua máscara de oxigênio primeiro, antes de ajudar os outros. Isso não é egoísmo, é inteligência emocional. Quando você se coloca em segundo plano o tempo todo, você acaba ficando exausto e frustrado. Você começa a se sentir como se os outros estivessem sempre pedindo mais, e você nunca tem tempo ou energia para dar a si mesmo. E se você mudasse essa dinâmica? Se você começasse a colocar suas necessidades em primeiro lugar, sem culpa, não significa que você vai ser uma pessoa egoísta ou indiferente. Significa que você entende que, para ser forte para os outros, você precisa ser forte para si mesmo. E essa força vem da autossuficiência emocional. Agora, visualize-se priorizando sua própria saúde mental e emocional. Você tem tempo para respirar, para refletir, para se concentrar em suas metas e sonhos. E quando os outros pedem sua ajuda, você pode dar com uma energia renovada, sabendo que sua própria paz está intacta. Isso não é um ato de egoísmo, isso é autopreservação. E quando você aprende a priorizar suas próprias necessidades, você começa a ser mais autêntico e respeitado. A vida não é sobre servir aos outros até se perder. É sobre servir aos outros com sabedoria e equilíbrio. Marco Aurélio. Lembre-se, você não está aqui para ser um sacrifício contínuo. Você está aqui para ser completo, para viver uma vida plena. E somente quando você aprender a colocar suas necessidades no topo da lista, sem culpa, você vai poder realmente dar o melhor de si aos outros. Então, a missão 5 é clara. Priorize-se primeiro. Defina seus limites. Cuide de sua saúde física e mental. Não se trate como o último recurso. Você merece, e precisa, estar em primeiro lugar. Quando você começa a fazer isso, você vai perceber uma mudança não apenas em você, mas em como as pessoas ao seu redor começam a te tratar. Elas vão começar a te respeitar mais. E você vai começar a viver com mais energia, paz interior e força. Você está no caminho certo. Ao absorver essas lições e aplicar o que aprendeu, você está se tornando a melhor versão de si mesmo. Cada passo que você dá em direção à autossuficiência e ao equilíbrio é uma vitória. Ao escolher se priorizar e não se apegar emocionalmente, você está criando uma vida mais plena e cheia de propósito. Lembre-se, sua felicidade está em suas mãos e você tem o poder de moldar a sua realidade. Se você está pronto para continuar essa jornada de crescimento, escreva nos comentários: estou pronto para ser o centro da minha própria vida. Agora, de volta à nossa lição. 6. Não seja muito apegado emocionalmente. O apego emocional é como uma corda invisível que, quando não controlada, nos mantém presos a tudo e a todos, criando um ciclo de dependência e sofrimento. Já reparou como a vida parece muito mais difícil quando somos excessivamente apegados às pessoas, às situações e até às expectativas que criamos? É como se você se entregasse completamente, dando tudo o que tem, enquanto o outro simplesmente segue sua vida. Em algum momento, esse apego excessivo acaba gerando frustração, dor
e até perda de sua própria identidade. O que o estoicismo nos ensina sobre apego emocional? Os filósofos estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, nos ensinaram que devemos nos libertar da dependência emocional. A verdadeira liberdade vem da capacidade de não sermos prisioneiros das nossas emoções. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você que te afeta, mas o que você pensa sobre o que acontece." Porém, muitos de nós somos ensinados a nos apegar à ideia de que o amor, a amizade e os laços familiares devem ser um campo onde se entrega tudo. Estamos constantemente dando nossos sentimentos, nossa atenção e nossa energia, muitas vezes sem parar para perguntar: e eu? O que está reservado para mim? O problema com o apego emocional é que ele nos torna vulneráveis. Quando você se apega a algo ou alguém, você está colocando sua felicidade e paz de espírito nas mãos de outra pessoa ou de uma situação externa. E como sabemos, o mundo é imprevisível. As pessoas mudam, as situações mudam. E quando você coloca sua felicidade nas mãos de algo que não controla, você se torna vulnerável à dor e ao sofrimento. Agora, imagine se você tivesse o poder de se libertar desses grilhões. Imagine se você pudesse se conectar com os outros de maneira profunda, sem perder sua identidade, sua paz interior ou seu valor próprio. Você poderia dar amor, atenção e apoio, mas também teria autossuficiência emocional. Você seria livre para se escolher quando necessário. O estoicismo não propõe que você se torne uma pessoa insensível ou sem emoções, mas que você tenha controle sobre elas. Ser apegado emocionalmente significa perder o controle sobre a sua própria vida. E o estoicismo defende que a liberdade emocional vem de aceitar que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar como reagimos. A melhor maneira de manter a paz de espírito é lembrar-se de que não controlamos o que acontece, mas sim como reagimos. Marco Aurélio. Você já se viu em situações em que, ao se apegar emocionalmente a algo ou alguém, acaba criando uma expectativa tão alta que se torna impossível de ser atingida? Quando a expectativa não é correspondida, você se sente desapontado, frustrado e muitas vezes até se culpa. Porém, a verdade é que, ao abrir mão do controle sobre os outros, você pode se libertar do sofrimento que vem com esse apego. Quando você entende que as pessoas têm o direito de seguir seu próprio caminho, sem precisar atender às suas expectativas o tempo todo, você começa a criar espaço para a paz interior. Imagine agora o seguinte: você está em um relacionamento, seja com amigos, familiares ou um parceiro. Você ama profundamente essa pessoa, mas não coloca sua felicidade nas mãos dela. Você entende que, embora possa amá-la, você não a controla, e ela não deve controlar você. Você tem sua própria vida, seus próprios objetivos e sua própria paz de espírito. Quando você consegue aplicar essa mentalidade, o apego emocional perde sua força. Você se torna capaz de amar, sem medo da perda, sem medo de ser abandonado. Você não se apega de forma excessiva porque sabe que sua felicidade não depende de outra pessoa. Isso cria uma amizade verdadeira, uma relação saudável, onde há respeito mútuo e liberdade para ser quem você realmente é. Amar não é prender, mas dar liberdade. Sêneca. Assim, a missão 6 é clara. Não seja muito apegado emocionalmente. Aprenda a se conectar com os outros sem perder a sua própria essência. Não se trata de ser indiferente ou frio, mas de manter sua independência emocional. Não deixe que o controle dos outros sobre você determine sua paz. Quando você se liberta do apego emocional, você conquista a verdadeira liberdade. A liberdade de ser você mesmo, de andar com os outros sem depender deles para sua felicidade. E ao fazer isso, você se torna mais forte, mais autêntico e, paradoxalmente, mais conectado aos outros de uma maneira mais profunda e equilibrada. 7. Esteja disposto a se afastar deles. Existem momentos na vida em que precisamos dar um passo atrás. Não porque queremos, mas porque precisamos. A vida é cheia de relações e interações, mas nem todas são saudáveis. Nem todas nos fazem crescer. Imagine uma árvore que, por mais que tente, não consegue crescer devido a um peso excessivo de galhos secos. Essa árvore precisa se livrar do que está pesado e improdutivo para poder florescer. Da mesma forma,
você também precisa estar disposto a afastar-se de pessoas que não contribuem para o seu crescimento emocional, espiritual ou psicológico. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar como reagimos a eles. Quando uma pessoa ou situação começa a nos drenar, precisamos aprender a liberar o que está nos prejudicando, sem medo ou culpa. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Epicteto. Esse distanciamento não precisa ser uma ação agressiva, mas uma decisão sábia e serena. Quando você percebe que uma relação não está mais sendo saudável para você, afaste-se. Não importa se essa pessoa é um amigo, um parceiro ou até mesmo um familiar. O ponto é que seu bem-estar deve sempre ser sua prioridade. Parece difícil, não é? Quando nos apegamos a uma pessoa, seja por amizade ou amor, a ideia de se afastar pode parecer uma perda. Porém, o verdadeiro valor de uma relação vem do respeito mútuo e crescimento compartilhado. Quando uma pessoa ou situação impede seu progresso, o melhor a fazer é dar espaço para si mesmo e preservar sua paz. Essa missão estoica não se trata de rejeição ou hostilidade, mas de autocuidado e autocontrole. Estar disposto a se afastar de quem te faz mal é um sinal de força interna, de alto valor. Significa que você entende que não deve sacrificar sua paz em nome de algo ou alguém que não agrega nada de bom à sua vida. A verdadeira liberdade está em poder escolher os relacionamentos que trazem paz e crescimento. Marco Aurélio. O afasto é uma ferramenta poderosa. Ao se afastar de quem não te respeita ou te faz mal, você cria espaço para novas possibilidades. Você se permite crescer, aprender e, mais importante, prosseguir sua jornada com mais clareza. 8. Não faça deles o centro da sua vida. Muitas vezes, na busca por pertencimento e conexão, acabamos colocando outra pessoa no centro da nossa vida. Criamos um mundo onde nossos sentimentos, ações e decisões giram em torno de quem amamos ou precisamos, esquecendo que nossa vida também deve ser nosso próprio centro. Quando você coloca outra pessoa no centro da sua vida, você se coloca em uma posição vulnerável. Você começa a esperar delas o que só você deveria ser capaz de fornecer a si mesmo. A felicidade, a validação, a paz de espírito, tudo passa a depender da outra pessoa. E quando a pessoa falha, ou simplesmente não corresponde às suas expectativas, você sente a dor da perda de equilíbrio. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro equilíbrio e a verdadeira paz interior vêm de dentro, e não de fontes externas. Epicteto dizia: não busque fora de você a felicidade que só pode vir de dentro. Ao colocar outra pessoa como centro, você entrega seu poder. Você deixa de ser o arquiteto da sua própria vida. Quando sua felicidade depende de outra pessoa, você se torna refém das ações do outro. Isso, inevitavelmente, gera frustração, porque, como sabemos, as pessoas não têm a obrigação de corresponder às nossas expectativas o tempo todo. Agora, imagine o oposto. Imagine se, ao invés de fazer os outros o centro da sua vida, você se tornasse o centro da sua própria vida. Isso não significa ser egoísta, mas sim autossuficiente emocionalmente. Significa que você tem um propósito próprio, metas próprias e desejos próprios que não dependem do comportamento de outra pessoa. Isso é liberdade. Liberdade emocional. Você se torna capaz de dar amor e atenção aos outros sem esperar que a sua felicidade venha de volta de forma imediata. Quando você não depende de ninguém para preencher seu vazio, você consegue viver de maneira mais plena, equilibrada e independente. E quando você coloca o centro em si mesmo, você cria uma base sólida para relações mais saudáveis e equilibradas. Em vez de esperar que alguém complete sua vida, você já está completo. E com isso, você se torna mais atraente para os outros, pois ninguém quer se sentir responsável pela felicidade de outra pessoa. Lembre-se, a vida é sua. Você é o protagonista. Não deixe que ninguém ocupe o palco central, deixando você na plateia. 9. Crie sua própria felicidade. A felicidade é uma busca constante para muitos, mas a verdade é que ela não é algo que vem de fora, algo que podemos encontrar ou que alguém pode nos dar. A felicidade, como os estoicos nos ensinam, é uma escolha interna, um estado de espírito que se cria, não algo que se busca em fontes externas. Quando você coloca sua felicidade nas mãos dos outros ou nas situações da vida,
Você está dando o poder da sua paz a algo que não pode controlar. Isso cria um ciclo de expectativa e decepção, porque a vida, por sua natureza, é imprevisível e cheia de altos e baixos. O filósofo Marco Aurélio, com sua sabedoria profunda, disse: a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas do que você pensa sobre elas. O que ele quer dizer com isso? Ele nos lembra que nossa felicidade não deve depender de fatores externos como o sucesso profissional, o amor de alguém ou a aprovação social. O que define sua felicidade é a maneira como você responde a esses fatores. Você pode não controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar a forma como escolhe viver essa experiência. Agora, imagine que você decide criar a sua própria felicidade. Ao invés de esperar que alguém ou algo te faça feliz, você começa a encontrar alegria nas coisas simples, na sua jornada de autodescoberta, no seu crescimento pessoal, nas pequenas vitórias diárias. A felicidade começa a se tornar uma escolha e não uma consequência. Os estoicos ensinam que a tranquilidade interior é a verdadeira felicidade. Isso significa encontrar paz dentro de si, independentemente das tempestades externas. Você pode aprender a se contentar com o que tem, a apreciar o momento presente e a valorizar sua própria companhia. Quando você não depende dos outros para sua felicidade, você cria um espaço de liberdade emocional. Ao invés de esperar a felicidade como algo que vem de fora, você percebe que ela está disponível dentro de você o tempo todo. Quando você escolhe ver a vida com olhos de gratidão, sem deixar que as circunstâncias definam sua paz, você começa a criar sua própria felicidade. E lembre-se, a felicidade não é uma linha de chegada, é uma jornada. Cada passo que você dá em direção ao seu próprio crescimento, ao seu próprio bem-estar, é uma vitória. Quando você se dedica a cultivar sua própria felicidade, você se torna uma fonte de positividade e inspiração para os outros. 10. Ser caro e deixá-los investir em você. Em um mundo onde o imediatismo e a superficialidade predominam, ser caro, não no sentido material, mas no valor que você representa, é uma estratégia poderosa. Ao longo da vida, muitas vezes nos sentimos pressionados a nos oferecer gratuitamente, seja em relacionamentos, amizades ou até mesmo no trabalho. Porém, a verdadeira autoridade e respeito surgem quando você entende o seu valor e permite que os outros investirem em você de forma genuína. Ser caro não significa ser inacessível ou arrogante, mas sim reconhecer e preservar sua autossuficiência e integridade. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, nos lembra que o valor de uma pessoa não está naquilo que ela oferece sem pensar, mas na sabedoria de saber quando e como se dar. Ele dizia: não faça da sua vida um espetáculo. Dê valor a si mesmo, sem se vender. Quando você permite que os outros vejam seu valor, você cria uma dinâmica de respeito mútuo. Se você está constantemente disponível ou oferecendo sua energia sem nenhuma reciprocidade, o que acontece? Você começa a ser visto como algo barato. O valor das suas palavras, ações e presença perde peso, porque a outra pessoa sabe que você estará sempre lá, sem esforço. O segredo está em manter-se em uma posição de equilíbrio. Não se trata de rejeitar as pessoas ou criar barreiras desnecessárias, mas de ser alguém que exige respeito pelo que oferece. Isso significa preservar sua energia, seu tempo e seus recursos, permitindo que apenas os outros que realmente entendem seu valor se aproximem. Ao ser caro, você cria uma escassez saudável. As pessoas começam a perceber que sua presença, seu tempo, suas palavras e seu esforço não são coisas que podem ser desperdiçadas. Elas começam a entender que, se querem estar ao seu lado, precisam investir de alguma forma. Esse investimento pode ser emocional, intelectual ou até mesmo físico. Isso é o que distingue as relações profundas das superficiais. Não se trata de manipulação ou egoísmo, mas de ser intencional com quem você permite que faça parte da sua vida. Quando você estabelece seu valor, você está dizendo: eu tenho algo a oferecer, mas você também precisa me mostrar que vale a pena. Em outras palavras, você não é mais uma opção. Você se torna uma prioridade. E isso só é possível quando você entende que não é acessível o tempo todo. E quando faz com que as pessoas investam no que há de melhor em você. Chegamos ao fim de nossa jornada.
Mas a verdade é que a verdadeira jornada está apenas começando para você. O que você aprendeu até agora não é apenas sobre estratégias ou táticas, mas sobre a forma como você se vê no mundo e como o mundo vê você. Ao longo desta jornada, discutimos como priorizar suas próprias necessidades, como não se apegar emocionalmente, como criar a sua própria felicidade e, acima de tudo, como reconhecer o seu valor e preservá-lo. Isso tudo se resume a um único princípio: você tem o poder de moldar sua vida. Agora, pense por um momento. Você está em um ponto onde não precisa mais buscar validação externa. Você não precisa mais esperar que os outros te deem a felicidade ou o valor que você já possui dentro de si. Você é o criador da sua própria vida. E isso é o que os grandes filósofos estoicos nos ensinaram. Não depende de circunstâncias externas, mas da nossa percepção e da nossa resposta a elas. Marco Aurélio, em sua sabedoria, nos lembrou que a verdadeira liberdade não vem de controlar o mundo, mas de controlar a nossa resposta ao mundo. A vida é aquilo que você faz dela, e você tem o poder de decidir. Marco Aurélio. É hora de parar de esperar que a vida aconteça para você. É hora de parar de se oferecer de forma indiscriminada, esperando que os outros valorizem o que você tem a oferecer. Em vez disso, comece a viver com intencionalidade e propósito. Coloque seus próprios valores no centro e permita que os outros invistam no que você tem de melhor. A vida não é uma passarela onde todos devem admirar sua aparência. A vida é uma arena onde você se torna o protagonista da sua própria história. Você não precisa ser tudo para todos. Não precisa estar disponível o tempo todo. Não precisa se submeter a padrões ou expectativas externas. Você deve ser raro. E a raridade vem quando você é fiel a si mesmo. Quando você coloca sua paz interior e seus próprios objetivos acima da aprovação alheia. Você se torna incrivelmente atraente, não pela quantidade de vezes que se oferece, mas pela qualidade da sua presença. Agora, imagine o impacto disso. Imagine viver uma vida onde você é respeitado por sua autossuficiência emocional, onde você exige respeito por sua energia e onde sua felicidade vem de dentro. Esse é o caminho da verdadeira liberdade. E lembre-se, a verdadeira grandeza não está em ser tudo para todos, mas em ser suficiente para si mesmo. Você não precisa da validação dos outros. Quando você se valoriza, o mundo começa a te respeitar. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos que também podem se beneficiar dessa mensagem de autossuficiência e crescimento pessoal. Nos conte nos comentários. Eu vou me dedicar a ser o centro da minha própria vida. E compartilhe como você pretende aplicar esses ensinamentos na sua jornada. Inscreva-se para mais vídeos sobre como viver com mais sabedoria, liberdade e propósito. Nos vemos no próximo vídeo.